começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre profissões não regulamentadas. O artigo 5º determina que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que sejam atendidas as qualificações estabelecidas em lei. E para falar sobre o que acontece quando uma profissão não está regulamentada, nós temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco o procurador Fábio Leal, do Ministério Público do Trabalho da 10ª Região. Seja bem-vindo, procurador. Por que algumas profissões são regulamentadas e outras não? Bom, como foi colocado na chamada inicial, a regra constitucional é da ampla liberdade do exercício profissional, né? Mas, como todo princípio constitucional e até mesmo como toda regra jurídica, ela comporta exceções. E se admite, então, que a lei ordinária, a lei infraconstitucional, estabeleça algumas restrições para o exercício de algumas atividades profissionais. Mas essas restrições, elas têm que ser positivadas na legislação em nome da proteção do interesse público, em nome da proteção do interesse da coletividade. Quando o exercício de algumas atividades profissionais pode repercutir na esfera pública, na esfera do bem coletivo, deve o Estado, sim, intervir e regular o exercício dessas atividades, até mesmo delegando a terceiros, que são os conselhos de fiscalização profissional, a fiscalização dessas profissões. Também está aqui conosco o advogado Carlúcio Campos. Ele é especialista em direito trabalhista. Seja bem-vindo, doutor Carlúcio. Existe algum tipo de problema para quem exerce uma profissão que não é regulamentada? O artigo 5º, inciso 8º, ele permite o exercício de todas as profissões, desde que não sejam vedadas por lei, né? Existem algumas profissões, como, por exemplo, o jogo do bicho, que é uma profissão vedada, né? Fora disso, o exercício de qualquer profissão que não seja regulamentada livremente é permitido sem nenhum problema. Aquelas profissões que são regulamentadas, aí sim só podem ser exercidas por aqueles profissionais que a lei estabelece as condições para o exercício daquela profissão. E uma prática milenar está no centro de uma polêmica que se arrasta desde 2001. A discussão é para saber quem pode trabalhar com acupuntura. Não existe nada na legislação que regulamente a atividade, mas em março deste ano, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região entendeu que algumas profissões não podem mais aplicar a técnica. A técnica é milenar e requer muito estudo e conhecimento da medicina chinesa. Para aplicar a acupuntura é preciso fazer um mapeamento do corpo. A prática ativa alguns pontos para equilibrar o organismo e aliviar dores e até doenças mais graves. Eu coloquei agora para lombar, para a coluna aqui embaixo, né? A sensação que dá é que vai soltando, realmente solta assim. Esta estudante se encantou pela acupuntura há 4 anos. Conheceu a técnica por uma amiga e hoje não abre mão das sessões 2 vezes por semana. É maravilhoso fazer acupuntura quando eu venho para tratar algum padrão. Então eu já sinto alguma melhora, algum benefício desse padrão. Quando eu venho apenas para harmonizar, eu já saio daqui mais relaxada. Para aplicar os procedimentos é preciso ter um curso técnico na área. Muitos profissionais de saúde gostam de praticar e indicar para os pacientes. Mas uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região impede que fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos e terapeutas ocupacionais exerçam essa função. O tribunal entendeu que eles não estão habilitados para fazer diagnóstico clínico. O coordenador da Escola Nacional de Acupuntura acha que a decisão restringe o uso da técnica. Esses profissionais, eles estão, nesse momento, realmente confirmando-se essa decisão, estarão impedidos de fazer acupuntura. Eu acho uma pena pelo formato reserva de mercado. Mas eu acho que o ideal é ainda a gente chegar na regulamentação da profissão. A partir desse momento, a profissão está definida e a gente não estaria susceptível a esse tipo de luta entre conselhos estranhos à medicina chinesa. Para quem usa a acupuntura, o que vale na hora do procedimento é a técnica aprendida nos cursos de formação. Não faz diferença com a primeira profissão, primeira formação que a pessoa tem. O que faz a diferença é o conhecimento dentro da medicina chinesa.
procurador, na prática, qual é o efeito de uma decisão como essa? É imediato? Tem que se esperar o julgamento de recursos? Bom, obviamente que se a decisão ainda comportar recursos, ela não vai poder ser aplicada imediatamente, né? Mas me parece aí que a preocupação do Tribunal Regional Federal foi exatamente de restringir essa atividade a algumas categorias profissionais. Exatamente, porque quando se fala em regulamentação de uma profissão, nós vamos ter a ideia presente de que, para o exercício daquela atividade, aquele profissional vai ter que ostentar uma habilitação ou uma qualificação profissional que geralmente advém de uma atividade acadêmica, de um curso, de uma capacitação, de um bacharelado. Então, me parece que a preocupação da Justiça Federal foi exatamente essa, de restringir essa atividade profissional a algumas categorias, exatamente pensando nos pacientes, né? Pensando no interesse público, pensando no interesse coletivo e disciplinar. Não estou fazendo aqui um juízo de valor sobre a decisão. Doutor Carlos, como é que fica a situação dos profissionais que hoje atuam, mas estão nessa lista que talvez percam o direito de atuar? Eles perdem o emprego também? Como é que fica? Eu tive a oportunidade de dar uma estudada na decisão e o que me parece é que essa discussão que vem de longa data, pelo menos de 2002, quando o STJ deu uma decisão dizendo que nas clínicas de fisioterapia não havia necessidade de médicos, certo? Essa discussão toda começou lá, e permitindo, portanto, a figura do acupuntor sem o acompanhamento de um médico. Então, os conselhos regionais de fisioterapia se apegaram nessa decisão para dizer o seguinte: olha, nós podemos ser acupunturistas independentemente da medicina. Bom, aí veio agora essa decisão do Tribunal Regional Federal, que ela me parece que a discussão não é muito bem essa, se podem ou se não podem. A discussão do Tribunal Regional Federal é a norma interna do Conselho de Fisioterapia, que começou a estabelecer normas para os acupunturistas. Mas me parece que essa decisão do Tribunal Regional Federal, ela não cria uma reserva de mercado para a medicina, muito menos para a enfermagem ou para qualquer outra profissão ligada à medicina. Ela simplesmente diz o seguinte: você não pode legislar sobre essa matéria. Assim como também, me parece, o Conselho Regional de Medicina não pode estabelecer normas para ele, relacionadas à acupuntura, especificamente para eles. Exatamente porque me parece que a acupuntura, ela circula em todos esses conselhos regionais. Ou seja, há uma interação entre todas essas profissões no que se refere à acupuntura e também outras especificidades da área de saúde. Eles não vão perder o emprego, exatamente porque me parece que não há vedação legal para o exercício da acupuntura, desde que exercida por profissionais com nível superior das diversas áreas, ou de enfermagem, ou de fisioterapia. A falta de regulamentação não pode ser perigosa em algumas áreas? Essa é uma pergunta interessante, mas isso depende muito da atividade, porque o excesso de regulamentação ele pode criar exatamente um efeito pernicioso, que é o livre acesso ao mercado de trabalho. Então, como o Dr. Carlos observou bem na fala dele, essa matéria está longe de ser pacificada com relação ao exercício dessa especialidade, mas eu creio que somente aquelas profissões, somente o exercício daquelas atividades profissionais que possam causar, pelo mau uso das técnicas exigidas para o exercício dessas atividades, só aquelas que possam causar danos efetivos à coletividade é que devem ser regulamentadas. Porque isso pressupõe exatamente essa restrição, essa limitação do acesso ao mercado de trabalho. Nós temos uma economia aberta, as profissões, as atividades profissionais, elas são muito dinâmicas e o Estado, o poder normativo do Estado não tem condições de acompanhar todas essas atividades. Então, inclusive, por não ter condições, inclusive que ele delega o exercício do poder de polícia
nessa atividade de fiscalização profissional para entidades paraestatais, que são os conselhos de fiscalização profissional. Então, assim, essa questão da excessiva regulamentação, isso é uma questão que tem que ser encarada com um pouco de reserva. O procurador falou aqui dos conselhos. Como é que ficam os direitos de quem trabalha numa profissão que não é regulamentada? Quem é que fiscaliza isso? São os próprios conselhos? As profissões não regulamentadas, elas não estão sujeitas a uma fiscalização de um conselho determinado. Por exemplo, um caso antigo que existia antigamente do Rábula, não é? O Rábula é aquele profissional de direito que não tinha o curso, não tinha a graduação em direito, né? Naquela época ele era fiscalizado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje em dia não, hoje é vedado o exercício das profissões, se não for das profissões regulamentadas, por profissionais que não tenham a graduação naquela matéria, né? Então, fora dessa área, o exercício da profissão vai ficar a cargo do Ministério Público, na eventualidade de um dano de cunho moral ou até mesmo criminal, né? E também pela Delegacia Regional do Trabalho, por órgãos estatais, que aí sim vão exercer determinadas atividades nesse campo da fiscalização, né? Eu gostaria de lembrar apenas, no que se refere à acupuntura, que na decisão do STJ de 2002 e na decisão do TRF de 2000 agora, recente, uma fala que a matéria na China só pode ser exercida pelos médicos, que é o caso da decisão do TRF recente, e a outra diz que não, que pode ser exercida por outros profissionais. Eu tive curiosidade de procurar na Embaixada da China para saber como é que é lá. Como é que é lá? Lá é o berço da acupuntura, né? E aí eu obtive a resposta de que não. Lá pode ser médico, né? O médico pode o mais, certo? Mas ela também pode ser exercida por profissionais de nível superior que tenham especialização nessa área. E no próximo bloco você vai saber mais sobre profissões não regulamentadas. O artigo 5º volta já. De volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado trabalhista Carlúcio Campos e o procurador Fábio Leal, do Ministério Público do Trabalho. No programa de hoje estamos falando sobre profissões não regulamentadas. Dados da Organização Internacional do Trabalho, OIT, mostram que em 2012 o número de desempregados no mundo pode chegar a 200 milhões. No Brasil, esse índice é medido mensalmente no Distrito Federal e nas 6 maiores regiões metropolitanas. A taxa mais alta de desocupação registrada pela metodologia, implementada há 10 anos, foi em 2004, quando 13,1% da população economicamente ativa estavam sem emprego. E a menor taxa foi registrada no ano passado, 4,7%. Procurador, essas pesquisas refletem a situação real ou tem muita gente aí no mercado informal? Veja bem, essa taxa de desemprego ela não se refere apenas ao mercado formal. Toda pessoa que tem uma atividade profissional, e ela não significa, vamos supor, se tem 4,78% de taxa de desemprego, não significa que 95% tem carteira assinada. Significa que 95% estão exercendo alguma atividade profissional. Uma parte desse contingente de trabalhadores é empregado, ou seja, regido pela CLT, aquele com carteira assinada, e outra parte é daqueles profissionais autônomos, eventuais, que não têm um vínculo empregatício, né? Então, isso é importante esclarecer, porque parece que 95% das pessoas do Brasil têm contrato de trabalho. Não é essa o enfoque. Eu não sou especialista na matéria, mas a gente tem a oportunidade de ter acesso a alguns dados. E também eu queria chamar a atenção que essa taxa de empregabilidade, ela também não está muito vinculada, como alguns tentam defender, à rigidez ou à flexibilidade da legislação. Ela está realmente vinculada ao quê? À economia, né?
o importante é que a economia esteja em crescimento. Isso vai promover o quê? A geração de mais postos de trabalho. E aí a gente volta àquela discussão da regulamentação, porque essa regulamentação excessiva, ela pode, em determinadas atividades, e hoje tramita no Congresso Nacional vários projetos de lei de regulamentação de atividades, que podem ter o efeito diverso, de inibir exatamente o acesso ao mercado de trabalho. Doutor Carlos, só para a gente deixar bem claro, então, vamos diferenciar o trabalhador informal do trabalhador que está numa profissão não regulamentada. Profissão não regulamentada é aquela que não existe uma legislação específica disciplinando o exercício daquela profissão. E informalidade, como o doutor Fábio disse, são aqueles que não têm carteira assinada. Então, você pode ter um profissional de uma profissão regulamentada, por exemplo, dando um exemplo bastante, um médico, certo? Que está trabalhando num determinado lugar sem carteira assinada, sem nenhum vínculo. Ou seja, ele tem a profissão dele regulamentada, mas ele está na informalidade, tá certo? Por outro lado, você pode ter profissões que não são regulamentadas, por exemplo, dentro desse mesmo hospital, aquele que faz a limpeza, o profissional de limpeza, ou seja, ele não é um profissional que tenha a sua atividade regulamentada, mas ele tem a sua carteira assinada. Então, ele está na formalidade. Então, veja, nesses dois exemplos, você tem um médico de profissão regulamentada que está na informalidade. E o outro que não é regulamentado está na formalidade. Procurador, a gente falou aí de dados da OIT. Como é que funciona a legislação internacional? Um trabalhador que está aqui no Brasil, profissão regulamentada, tudo certinho, ele pode exercer a profissão lá fora e vice-versa? Ele pode exercer a profissão no exterior desde que ele atenda aos requisitos legais daquele país para o exercício daquela atividade, né? Então, é a mesma ideia da nossa regulamentação. Todos os estados estrangeiros também têm essa preocupação com o exercício de determinadas atividades. E eles vão exigir dos estrangeiros os mesmos requisitos que eles exigem para os nacionais. Então, ele deverá passar por um processo lá de comprovação que ele atende aos requisitos da legislação internacional para poder exercer a atividade que ele se qualificou aqui no Brasil. Doutor Carlos, existe muito problema com trabalhador estrangeiro no Brasil? Muito. O Brasil é, na verdade, uma das legislações mais fechadas do mundo no que se refere ao acolhimento de trabalhadores estrangeiros que pretendam trabalhar aqui. O caso mais comum e mais famoso é o dos próprios médicos, formados em escolas de alguns países da América do Sul, e que brasileiros, inclusive, e que pretendem exercer a profissão aqui e que encontram uma barreira bastante grande no que se refere a esta possibilidade. É exigido deles uma prova ministrada hoje pelo INEP com um grau de dificuldade bastante elevado. E mesmo para se submeter a essa prova, ele tem que apresentar um currículo com algumas exigências que muitas faculdades de alguns países da América Latina não preenchem, como, por exemplo, a questão da carga horária. E aí, nesse caso, como é que fica? Ele vai corre trabalhar, o risco de não ter o diploma validado aqui? Ele corre o risco de não ter o diploma validado aqui no Brasil e aí sim você tem, muitas vezes, o exercício irregular da profissão. Isso é bastante comum. E o que tem sido feito pela Procuradoria nesse sentido? Veja bem, eu não conheço nenhuma atuação do Ministério Público nesse sentido, né? É até uma ideia da gente discutir no âmbito do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho ele pode atuar desde que haja uma lesão transindividual, ou seja, que aquele dano que se apresente daqueles fatos que foram levados ao Ministério Público, ele extrapole o plano meramente individual. E eu creio até que esse é um ponto que o Ministério Público do Trabalho pode até se debruçar, né, já que diz respeito a um princípio constitucional do livre acesso ao exercício profissional, porque a ideia de liberdade do exercício profissional, ela não fica afastada quando se regulamenta, né?
basta que ele comprove os requisitos, como o doutor Carlos muito bem observou, para ele poder exercer. Se está havendo um excessivo rigor, não é? Eu acho até que seria o caso do Ministério Público do Trabalho se debruçar sobre essa matéria. Eu acho que até existem estudos no que se refere, por exemplo, ao Mercosul, né? São países em que hoje nós temos livre trânsito, né? Basta você, se você quer viajar para um país da América do Sul, principalmente do Mercosul, basta você ter a sua carteira de identidade, mas o exercício da profissão não. Então, mesmo um médico formado numa universidade argentina, por exemplo, ou um brasileiro formado aqui que pretenda trabalhar na Argentina, ele vai ter que se submeter aos mesmos requisitos de um médico formado em Paris, ou em Londres, ou em Nova York. E nas ruas as pessoas falam sobre a importância de regulamentar as profissões. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. É importante porque a pessoa tem uma profissão e aí tem a possibilidade de ganhar mais no dia a dia. Eu acho muito bom, né? Porque é mais uma garantia que a pessoa tem. Se organiza um segmento da profissão, o povo tem melhor acesso, né? Muitas vezes você quer discutir sobre algum problema que você está sofrendo, aí a profissão não é regulamentada. Você vai reclamar para quem? Com certeza, ficam mais organizados, os trabalhadores se sentem melhor, para se sentirem protegidos por leis. Né? Isso é importante para o ser humano, para o país, para o ego da pessoa. Poxa, eu tenho uma profissão e ela é regulamentada. Isso é muito importante. Procurador, é importante mesmo ou depende, como o senhor disse aí, do tipo de profissão? Depende do tipo de profissão, depende do tipo da atividade. A regulamentação de uma profissão não significa que o trabalhador que exerce essa profissão vai ganhar mais. Né? Significa que o Estado vai exigir o atendimento de alguns requisitos para exercer aquela profissão, requisitos de ordem objetiva. Né? E, assim, existem algumas leis que regulamentam profissões, que são exceções, mas leis antigas, que estabelecem pisos salariais e inclusive, que a interpretação desses dispositivos é muito controvertida. Então, assim, geralmente, os pisos salariais devem ser estabelecidos nas normas coletivas, nos acordos coletivos, nas convenções coletivas, aí sim, porque é uma ideia errônea pensar que, regulamentando-se uma profissão, esse trabalhador vai ter uma proteção legal maior do que aqueles outros trabalhadores, ou do que o mesmo trabalhador antes dessa regulamentação. Então, assim, é uma questão que tem que ser encarada com muito cuidado, com muita reserva. E como eu disse aqui, o foco não é o interesse privado do trabalhador da regulamentação. O foco é o atendimento do interesse público e do bem coletivo. E como é que é esse processo de regulamentação, doutor Carlos? Bom, o processo de regulamentação ele é legislativo, ele tem que... A Constituição só permite a regulamentação de profissões pelo nosso Legislativo Federal, daí o porquê dessa discussão no âmbito do Rio Grande do Sul, por exemplo, ou no âmbito do Conselho, quando determinado conselho estabelece normas, ou como um Estado estabelece normas para o exercício de determinadas profissões. Isso só pode ser feito no âmbito do Legislativo Federal. E, exclusivamente, fora disso, qualquer outra norma pode ser inconstitucional e questionada judicialmente, como foi o caso dessa decisão do Tribunal Regional Federal. E os profissionais, eles podem pressionar de alguma forma, eles podem influenciar nesse processo de regulamentação? Sim, através do processo político, né? Como o doutor Carlos falou, regulamentação de profissão é através de lei. Então, se determinada categoria entende que é interessante para aquela coletividade de trabalhadores ter a sua profissão regulamentada, vai ter que usar os seus meios de pressão no legislativo. É interessante, é muito bom o que o doutor Fábio disse anteriormente sobre essa questão da regulamentação de leis, de que eventualmente um profissional que tem uma profissão regulamentada não vai ganhar mais do que aquele que não tenha.
é que nós temos na nossa cultura a mania de regulamentar leis reduzindo jornada de trabalho. Então, por exemplo, é o caso dos médicos, que a lei estabelece uma jornada de no máximo 4 horas, e agora também de advogados e tal. Isso acaba achatando os salários. Então, aquilo que viria, em princípio, para beneficiar, acaba prejudicando, porque aquele profissional vai ter que ter 3, 4, 5 empregos. Então, ao invés de ele trabalhar 8 horas, que é o comum, que é o normal, ele acaba trabalhando muito mais, 12, 13 horas. Profissionais que trabalham 12 por 36, 12 horas de trabalho por 36 de descanso, ele acaba tendo 2 empregos, então ele trabalha todos os dias 12 horas. Pode ter um efeito contrário. 24 horas. Às vezes 24 horas. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Carlúcio Campos, procurador Fábio Leal, agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá.